Bom, pessoal, aqui então nós descemos um pouquinho daquele lugar, daquele latossolo vermelho e amarelo que a gente estava e viemos para essa área aqui um pouco mais conservada, em que conservou mais isso que está vendo aqui. O que vocês estão percebendo de diferença desse para aquele solo que nós acabamos de ver? Bom, primeira coisa é a cor. Esse aqui está bem mais escuro. Dá uma olhada aqui embaixo como é que esse solo está escuro. Talvez eu vou jogar um pouquinho de água. Isso realce mais, olha aqui. Olha como é que é escuro esse solo. Se é escuro, a gente associa com matéria orgânica, não é isso? Então ele é rico em matéria orgânica. Aqui em cima nós temos uns 20 centímetros aqui de um material que veio trazido da estrada e depositado aqui em cima. Então vamos esquecer isso daqui, abstrai disso daqui e vamos ficar só com essa parte de baixo aqui. O horizonte A então começa daqui para baixo, ou seja, tem uns 10 centímetros aqui para cima, que são materiais que foram trazidos pelo trator aqui da UFA. Bom, então aqui daqui para baixo nós temos 80 centímetros de material orgânico. O que significa isso? O que significa esse material orgânico? Então é como se tivesse uma capa de 80 centímetros de material orgânico em cima daquele latossolo que nós acabamos de ver, que seria o latossolo vermelho e amarelo. Aquele latossolo vermelho e amarelo encontra-se aqui mais embaixo. Só que aqui conservou essa matéria orgânica acima dele. Mas isso dá uma mudada muito grande no que a gente comentou até agora. Vocês conseguem perceber? Essa capa de matéria orgânica de 80 centímetros é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Primeira coisa que vocês têm que pensar. O nome desse horizonte. Eu querendo saber o nome desse horizonte e se é uma coisa boa ou ruim. Vamos entender então. O nome desse horizonte. Quais os horizontes que a gente tem com 80 centímetros, horizontes superficiais? Ou seja, os horizontes As que são bem profundos. Vocês se lembram qual? Vamos lembrar, ó. Os horizontes são A chernozêmico, A proeminente, A úmico, não é isso? Esses têm capacidade. E A ístico, mas o ístico a gente já elimina, porque ístico está associado com a questão da água, da falta de oxigênio, que está muito distante disso daqui. Então não seria aqui o caso do horizonte ístico. Mas ainda assim tem uma conservação muito profunda de matéria orgânica. Poderia ser o A proeminente. Por que não é o A proeminente? Porque é um solo um horizonte muito profundo. Proeminente vai até 40, no máximo 50 centímetros. Esse aqui tem 80 centímetros. Então sai o A proeminente. Moderado nem pensar, porque moderado não tem essa quantidade de matéria orgânica. Poderia ser o A úmico ou o A chernozêmico. Vocês se lembram bem qual que é o A chernozêmico? O A chernozêmico é aquele em que a rocha está mais próxima, porque ela está fornecendo cátions para poder dar um V% maior que 65. Então não é o caso aqui, a gente não vê nem sinal de rocha. A gente aqui está deduzindo que seja uma rocha granito gneiss leucocrática, porque nós vimos no mapa geológico e esse solo é vermelho e amarelo, com A úmico. Então, na verdade, esse solo aqui que nós estamos agora, a diferença dele para o anterior vermelho e amarelo é exatamente o horizonte A, que no caso aqui é úmico, lá em cima é A moderado, tá certo? Bom, o que se implica para nós em termos de manejo? Com relação às limitações agronômicas, elas são muito pouco diferenciadas. Vamos lá por partes. Olha, oxigênio é a mesma, não tem nenhuma deficiência de oxigênio. A água aqui foi absorvida rapidamente. Na verdade, aqui vai faltar um pouquinho de água. Menos do que na onde não tem esse horizonte A úmico, porque a matéria orgânica conserva a água mais do que quando ela não está presente. Como tem uma capa de 80 centímetros, basicamente a gente vai manejar essa capa ou esse horizonte de 80 centímetros, porque é onde a gente vai plantar e colher, tá certo? Bom, então 80 centímetros de horizonte A, nós podemos dizer então que ele não tem deficiência de oxigênio, a água ainda é um pouco mais conservada comparada ao latossolo vermelho e amarelo com A moderado, a fertilidade é pobre também, cuidado com isso, não é porque tem essa matéria orgânica acumulada aqui que esse solo tem uma alta fertilidade. Eu já falei para vocês desvincular o teor de matéria orgânica da fertilidade, porque na verdade isso não ocorre.
Aqui mesmo é um exemplo, tem um pouquinho a mais de nitrogênio aqui do que lá em cima. Mas será que isso aí vai influenciar na produção de uma grande cultura? A quantidade é muito pouca. Se eu usar esse nitrogênio que está retido nessa matéria orgânica, o que vai acontecer? Eu vou ter que quebrar a molécula que contém esse nitrogênio para poder disponibilizar esse nitrogênio para as plantas. Só que se eu quebrar essa molécula, o que acontece? Eu começo a perder a matéria orgânica, ela começa a se separar, a perder e a queimar, que a gente fala, porque ela acaba. Então a gente não pode usar isso aqui como fonte de nutrientes, porque eles têm outras milhões de qualidades sem ser fonte de nutrientes. Por exemplo, essa conservação de água, que retém essa água um pouco mais. Outra característica que é extremamente importante, que é dada pela matéria orgânica, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Qual que seria a outra grande importância da matéria orgânica, principalmente nos latossolos? A CTC, pessoal. Vocês se lembram? Onde tem matéria orgânica, tem CTC alta. Então essa matéria orgânica aqui, olha, ela está aumentando a CTC desse solo e retendo um pouquinho mais de água do que se não houvesse ela. Então a importância disso é tão grande que perde a importância da fertilidade nesse caso. Então assim, como é que seria a diferença então de manejo desse latossolo para aquele vermelho e amarelo com A moderado? Qual que seria a grande diferença? Lá no A moderado, a gente falou que tinha que passar um trator o mais profundo possível, incorporando o calcário o mais profundamente possível para aumentar a CTC em profundidade. Não era isso que a gente viu lá? Sim, porque lá você realmente tem que fazer isso. Para você plantar, você tem que incorporar o calcário para ele aumentar a CTC embaixo. Aqui nós precisamos disso? Não precisamos. E se a gente fizer aqui, o que vai acontecer? Se eu fizer um sulco muito profundo com o trator aqui, passar um trator muito profundo aqui, incorporando o calcário, aqui, o que vai acontecer? Esse calcário vai degradar essa matéria orgânica em profundidade, piorando a situação. Então aqui não posso usar o mesmo manejo que eu usei para o latossolo vermelho e amarelo. Aqui seria abrir um sulco superficial, no máximo 20 centímetros, adubar, fazer a calagem e adubação aqui somente para fornecer para a planta. Então o calcário aqui não seria em grande quantidade igual lá em cima. Lá no latossolo vermelho e amarelo, o calcário é grande quantidade para aumentar a CTC. Aqui eu não preciso disso, então eu só poderia pôr calcário aqui para fornecer cálcio e magnésio para a planta. Então a quantidade disso é muito menor. Vamos falar em números. Então lá em cima eu poria 5 toneladas de calcário, 5 toneladas de calcário. Aqui eu poria no máximo 1 tonelada de calcário. Vocês perceberam a diferença disso, pessoal? E o efeito talvez fosse o mesmo, que talvez aqui ainda fosse, a planta saísse melhor do que lá em cima por causa dessa retenção pouca de água, mas que retém. E isso é importante nos latossolos, porque a perda de água é um fator muito importante aqui, tá certo? Então aqui seria também para a produção de grãos, a produção aqui seria muito boa em termos de conservação de água, de manutenção dessa CTC mais alta, aí a perda de nutrientes que eu colocar seria menor, então muito melhor esse daqui do que o de cima. E pensando nisso, qual que seria a diferença de manejo? Calagem menor e consequentemente uma maior CTC do que o de cima, ok?